Quanto à compulsoriedade, né, já de fato elas já estão confirmando e atendendo os 3 requisitos anteriormente apresentados, né, e então o movimento é geral. Ainda hoje, tá, num balanço feito pela Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, né, na presença do Bellini, o seu presidente, ele realmente reporta que a movimentação é geral, que a dinâmica que provocou esse programa, como sendo a política industrial, repito, norteadora para a nossa competitividade, né, no segmento automobilístico, está fazendo com que as empresas, de fato, acelerassem esses planos de investimentos e apresentassem ao governo até agora, até o próximo mês de março. E isso está realmente na pauta do dia, Regina. E isso também vai acabar acarretando para o consumidor final, para nós compradores de veículos, né, que somos, também vai nos beneficiar. De alguma forma ali nós teremos uma redução no produto final. É isso? Espero que sim, não é? Sim, esperamos que sim. Sim, porque você veja só, nós hoje, né, no protocolo de Kyoto, nós nos comprometemos, o mundo se comprometeu a mitigar a emissão de gases para não poluir o meio ambiente. Sim. Dentro dessa mitigação, China e Estados Unidos não aderiram ao protocolo de Kyoto. Hoje a China está trocando a queima de carvão mineral por outros combustíveis, porque o carvão mineral é altamente poluente. E os Estados Unidos já está com trabalhos muito interessantes em cima da emissão de gases. Tudo isso ali é um trabalho feito pelo governo do atual governo, né, de Obama. Então, isto aqui faz com que a consciência, não é, do mundo inteiro comece a pensar em mitigar a emissão de gases. Porque o futuro de nossos filhos vem depois. Não é? E não é justo que a gente deixe um mundo poluído para quem nos sucede. Muito bem. Vamos deixar então para o nosso público a nossa primeira questão norteadora, que os nossos convidados dialogarão sobre a mesma ao longo do segundo bloco. Como o programa Inovar Alto pode promover o desenvolvimento industrial do Paraná e região metropolitana de Curitiba? Acompanhe conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Diálogos Acadêmicos e Profissionais aborda a grande área Tecnologia e Engenharia e o tema de hoje é o Regime Inovar Alto, editado pelo Governo Federal. Os nossos convidados, especialistas no assunto, no primeiro bloco, então, traçaram para nós um panorama geral sobre o que vem a ser esse regime, que será adotado e está sendo adotado já por várias indústrias automobilísticas, e quais são os resultados e os impactos que isso terão no nosso futuro e que já começam a acontecer também para nós, principalmente com relação à inovação da tecnologia nas indústrias montadoras de veículos. Bem, nós deixamos então no ar a primeira questão norteadora que irá conduzir esse diálogo do segundo bloco, como o programa Inovar Alto pode promover o desenvolvimento industrial do Paraná e região metropolitana de Curitiba. Agora vamos falar um pouquinho sobre do quintal da nossa casa, não é? Então, professor Gilson, como poderá, então, promover esse desenvolvimento da nossa indústria local, né? Paraná e região metropolitana de Curitiba. Exato. Então, no primeiro bloco, né, nós tivemos uma revisão a partir do impacto de uma política industrial, é claro, que afeta o Brasil rumo a um novo patamar de competitividade. E vai se desdobrar em toda a cadeia produtiva. E o nosso Estado, né, ele se apresenta como sendo um campo muito promissor. Hoje ele já é o terceiro polo automotivo do país, né? Nós temos os grandes players automobilísticos, né, aqui instalados, em todos os seus segmentos. Isso nós estamos falando do automobilístico, falando de veículos pesados, falando de implementos agrícolas,
né? E esse polo extremamente importante, né? Ele tem o seu papel, e aí a nossa pretensão de unir a academia à indústria, de apresentarmos soluções inovadoras que possam ainda colocar mais em evidência o nosso Estado, né? Etapas a serem cumpridas, né? Etapas a serem cumpridas na estruturação de recursos alocados, ao meu ver, integrados, e daí eu colocaria um trinômio, né, entre aquilo que a indústria já investe e desenvolve internamente de soluções e que naturalmente desdobra aos seus fornecedores, tá? Mas que, é claro, a inovação, pesquisa profunda, advinda dos laboratórios das nossas universidades locais, né? E aí nós temos, como instituições de ensino, um papel também, como a indústria está em movimento, nós temos que nos movimentar para responder às demandas desse programa. E aí eu coloco um terceiro, um Instituto da Qualidade Automotiva, como um elemento integrador, tecnologicamente independente, e que pode promover essa integração entre as soluções das montadoras, dos fornecedores e também das academias, né? A FAI, no seu planejamento de oferta desse conhecimento, ele já incorporou exatamente também a neutralidade de um terceiro elemento que pode ser, né, um agente que vá reger, né, essa orquestra do desenvolvimento tecnológico aplicado para que a solução e inovação coloque o nosso Estado, essa é a nossa justa ambição, né, também numa posição de vanguarda. Jorge, como então nós podemos, a partir da nossa questão norteadora, pode promover o desenvolvimento industrial do Paraná e região metropolitana de Curitiba? Então, vejam só. O Paraná é um estado estritamente agrícola, não é verdade? Então, dentro da agricultura, nós temos máquinas que poluem o meio ambiente. São máquinas colheitadeiras, que elas também queimam diesel, né? Então, cabe a nós olharmos também essas máquinas e essa emissão de gases que elas fornecem ao meio ambiente. Dentro desse trabalho, seguramente, como está acontecendo, né, todas as empresas estão preocupadas em trabalhar com motores mais eficazes, né? E olhando assim de forma geral ao nosso Paraná, eu diria que as montadoras precisam ter fornecedores, né, os quais sejam altamente competitivos. E eles, para serem competitivos, eles têm que seguir uma série de regras que são interessantes e já estão instaladas dentro do fornecedor. Por exemplo, eles começaram com a qualidade total, né? Depois da qualidade total veio o Kaizen. Depois do Kaizen veio a logística, que para nós foi novidade, e quem trouxe essa logística foi uma montadora chamada Renault, né? Depois da logística veio o SOP, né? O Planejamento Operacional de Vendas, e agora estamos entrando num terceiro momento, que é a gestão do risco. Então, todas as empresas que te vão fornecer o material para as montadoras e as montadoras trabalharem em relação a eliminar, mitigar emissão de gases, eles precisam seguramente que também os fornecedores deles se alinhem dentro desse programa. Né? Dentro deste programa ainda podemos dizer que temos problemas seríssimos internamente. Esse interno, quando eu falo, é, por exemplo, quando nós dizemos, não, com a logística nós temos que nos antecipar os prazos de entrega. Então, quando falamos em nos antecipar os prazos de entrega, é porque seguramente a qualidade já está consagrada dentro de nossa empresa. Mas nem sempre acontece isso. E isto aqui nos gera desperdícios. Esses desperdícios nos geram poluição ambiental. Enfim, o nosso Paraná tem muitos já fazem, mas temos muitas oportunidades de negócio dentro de toda a cadeia de fornecimento para as montadoras. E a somatória disto, eu penso que nos deve dar um resultado excepcional para atingirmos as metas traçadas pelo programa Inovar.
O programa Inovar Alto já era uma solicitação, enfim, algo que já estava sendo solicitado pelas indústrias automobilísticas para melhorar também a sua competitividade no mercado também internacional? Enfim, porque o programa está sendo aceito com bastante disponibilidade, está sendo bem aceito, na verdade. É isso? Pelas indústrias automobilísticas? Então, para que se chegasse ao fechamento, à conclusão de todo esse programa, as indústrias automobilísticas também participaram? Isso, Regina, esse processo de desenvolvimento, ele já vem de há muito, né? Ele partiu exatamente de uma solicitação da própria indústria automobilística, no sentido de prover um ambiente favorável para que essa competitividade fosse atingida, né? Então, empresas, na maior parte multinacionais, né, que, é claro, acompanhando esse cenário mundial, né, um cenário mundial complexo em termos da economia, do comportamento, do crescimento da economia no geral, tá? E viu que a partir da base, né, de exportação Brasil, não só, né, aumenta, potencializa exatamente a sua oportunidade de negócios, mas que também vai promover, e aí é interessante, resgatando um pouquinho a pergunta do primeiro bloco, Regina, também foi uma solicitação da própria sociedade. Sim. Então, o que o consumidor vai ganhar, né? Então, o Jorge já bem colocou, vai ganhar um ambiente, em termos de níveis de emissões, muito mais favorável, né? E, no caso, o próprio consumidor também clamava, né, por programas mais agressivos em termos de redução do consumo de combustível e de níveis de emissões, né? Então, a gestação, né, dessa política industrial, ela já acontece há muito, e é um clamor da própria indústria e um clamor atendendo também às necessidades da sociedade. E quando a gente projeta competitividade internacional, também isso é um requisito para que você oferte esse produto nesse nível tecnológico para outros mercados, tá? Então, a tecnologia que será embarcada nos nossos automóveis será totalmente renovada, né? E aí, fazendo mais uma vez a ponte, a pergunta inicial, o ganho é um ganho geral para a sociedade. Para o consumidor também, um produto, no caso, de melhor desempenho, mais evoluído, com mais, né, tecnologia embarcada, e seguramente vai colocar o Brasil, né, num processo ainda mais acelerado de desenvolvimento. É o que se espera. O Jorge colocava nas suas observações anteriores que é todo um processo também que é envolvido e também acaba se tendo um desenvolvimento em cadeia, né? Sim, sim. Não fica exclusivamente na indústria automobilística, mas também acaba sendo envolvidos os fornecedores, a indústria de autopeças também, Jorge? Os fornecedores são as indústrias de autopeças, né? Quando a gente fala em indústrias de autopeças, por exemplo, então, o que uma indústria automotiva pensa para diminuir o consumo de combustível? Primeiro de tudo, a gente pensa em ter menos peso. Para ter um menor peso, nós precisamos ter motores mais leves. Para ter motores mais leves, nós vamos usar que tipo de matéria-prima? Continuamos com o ferro-carbono, né? Ou partimos para outro elemento, que seria o alumínio, né? No momento em que eu retiro peso do meu veículo, o meu consumo começa a ser muito mais eficiente. Então, eu não vou gastar energia para movimentar aqueles quilos a mais que nós temos no veículo. E essa comparação é muito fácil de se entender. Nós podemos pegar duas pessoas, uma com um preparo físico e uma pessoa que não tem preparo físico. A pessoa que não tem preparo físico normalmente é obesa, ela não tem uma boa saúde, e aquela que tem um bom preparo físico, ela tem saúde, tem um corpo esbelto e está sempre atenta a ter a não ser afetada por doenças, né, saúde. Sim.
Então, esse excesso de gordura que tem a pessoa obesa, ela tem que queimar de alguma forma. Na indústria automotiva é a mesma coisa. O excesso de peso nós temos que tirar de nossos veículos. Nossos fornecedores de autopeças também têm que pensar nisso aqui. Eu estava lendo uma reportagem recente de um novo diretor, não vou dar o nome da empresa, mas é um novo diretor que está assumindo uma empresa aqui que faz produtos de alumínio. E ele disse assim, nós estamos seriamente abocados a fazermos chassis de alumínio. Isso é um grande ganho para veículos leves e semileves. Isso é um grande ganho para a indústria automotiva. Não é? Se tudo isso aqui vier a acontecer, seguramente quem vai ganhar somos todos nós. Não é só o Brasil, é o mundo. Porque todos estamos preocupados com o mundo. Temos que mitigar a poluição ambiental que estamos criando para o nosso mundo. Eu tenho exemplos, por exemplo, de empresas que já trabalham há muito tempo com controle de emissão de gases. Um exemplo, assim, vou dar um exemplo rápido, é a indústria madeireira. Né? Hoje, a indústria madeireira, o que ela faz? Ela tem a sua floresta. O que a floresta faz? Através da simbiose, através da simbiose natural que ela faz, sim, ela pega o CO2 durante a noite, transforma em oxigênio, então ela começa a fazer um equilíbrio de emissão de gases. Ela traz a árvore tira a casca, os galhos, ela moe e entra como combustível na caldeira. E a matéria-prima passa a ser a própria madeira, que se transforma em tábuas, em painéis, enfim. Isso ali começa a fazer um equilíbrio do meio ambiente. E é isso que estamos pensando com o projeto Inovar da indústria automotiva. Queremos encontrar o equilíbrio de emissão de gases no meio ambiente. É um trabalho árduo, não é fácil. Mas temos tecnologia para isso, temos a universidade para isso, temos os técnicos que conhecem esse assunto. Então, gente, vamos pensar em como podemos mitigar esse problema do meio ambiente.